Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: a direita foi a grande vitoriosa na eleição de 2024. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente manter e melhorar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando, além do recado do Apoia-se e do Pix, a gente tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada, QR Code está aparecendo aqui na tela do vídeo e o link está na descrição do vídeo. Camaradas, como eu prometi na semana passada, eu vou fazer no mínimo 3 vídeos analisando o resultado das eleições municipais. Eu falo no mínimo 3 porque eu tenho dúvidas. Eu acho que talvez seja preciso fazer 4. Vou fazer um agora, que é uma análise mais eleitoral. Preste atenção. Aqui não é uma análise político-ideológica do movimento das classes, das determinações da economia. É uma análise puramente do resultado eleitoral, do resultado das urnas. Depois eu vou fazer um vídeo só analisando a votação, desempenho, campanha da esquerda radical. Depois, uma análise pegando algumas cidades. Eu já adiantei no vídeo de sábado do meu canal. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Que eu considero São Paulo, Belém e Porto Alegre cidades emblemáticas, e aí, claro, dentro dessas cidades eu vou colocar também a particularidade de cidades importantes. Rio de Janeiro, como foi a eleição, Fortaleza, é um negócio que me deixa muito curioso. Vou debater amplamente também minha cidade, Recife, tecer considerações sobre Salvador e por aí vai. Então esse primeiro vídeo é um vídeo que vai focar muito mais no resultado eleitoral. Perfeito? Aí a gente começa com um gráfico básico. O Maxwell colocou aí na tela. O que é que mostra o gráfico? O gráfico mostra que o PSD foi o grande vitorioso dessas eleições municipais em número de prefeituras eleitas. O PSD conseguiu 888 prefeituras, desbancou o PMDB como o partido com mais prefeituras no Brasil. O PMDB ficou em segundo, que agora é MDB, né, com 860 prefeituras. O PP ficou em terceiro, 752. União Brasil em quarto, 589. O PL de Jair Bolsonaro ficou em quinto, com 523. Lembrando que o PL tinha uma meta de 1.000 prefeituras. Então, assim, bateram metade da meta, né? Mesmo assim, foi um resultado muito bom para eles, muito aquém do que eles projetavam. E aí, eu imagino que 1.000 prefeituras foi uma coisa meio delirante, né? Da cabeça do Valdemar Costa Neto e do Bolsonaro. Mas é um resultado expressivo, mais de 500 prefeituras. O republicano teve 439, o PSB 311, o PSDB, mesmo com toda a crise, mesmo com o partido sumindo, mesmo com o fim do mundo do partido, o PSDB ainda ficou à frente do PT com 273. E aqui tem uma contribuição importante de Pernambuco, viu? O PSDB em Pernambuco teve um crescimento de mais de 500% em prefeitura. No próximo vídeo eu vou debater Recife, mas tem muita gente que está dizendo que o João Campos já está eleito governador do estado. Eu recomendo calma, viu? Calma, porque o PSDB da governadora Raquel Lira cresceu de maneira assustadora e o PSB de João Campos diminuiu em número de prefeituras. Então, boa parte desses números do PSB, uma parte considerável, está na conta de Pernambuco do crescimento que o partido teve aqui a partir da liderança da Raquel Lira, né? O PT ficou com 221 prefeituras, o PDT 150, o PDT foi destroçado. E aí aqui vale um comentário importante: o PDT perdeu Fortaleza, o Sarto, que estava candidato à reeleição, não foi para o segundo turno, e também os Ferreira Gomes, né, perderam Sobral. Sobral, a candidata era Isolda Sela, com o apoio do Cid Gomes e do Ivo Gomes pelo PSB. Aí você fala, não é mais PDT. Não era PDT, mas eles tinham trocado há pouco tempo, né? E foi com Deus, né? A Isolda Sela também perdeu. O PDT no Ceará, ele tinha 65 prefeituras. Caiu para 10. Então, assim, foi dinamitado, acabou. O Ciro Gomes, ele não só perdeu a eleição presidencial, como agora ele perdeu a sua base territorial.
É correto afirmar agora que o Ciro Gomes não tem mais uma base territorial. Perdeu o Ceará para o Hermano de Freitas e agora perdeu Fortaleza e acabou toda a influência política eleitoral também em Sobral. Então, assim, o Ciro Gomes ele dizia, depois que perdeu a eleição de 2022, que ele não representava mais uma corrente de opinião. É uma análise correta, é a análise do próprio Ciro, gente, não brinca comigo não, é dele. Do ponto de vista nacional, mas do ponto de vista regional, o Ciro Gomes ainda assim representava uma corrente de opinião. Essa eleição dinamitou isso, acabou. E aí, seguindo a análise, você tem o Avante com 136 prefeituras, o Podemos com 126, o PRD com 76, o Solidariedade com 62, o Cidadania com 33. Esse é o primeiro gráfico. Aí tem um segundo gráfico, Maxwell, segundo gráfico, que faz um comparativo de votos entre a eleição de 2022 e a eleição de 2024, né? Nesse gráfico, organizado pelo Poder 360, a gente vê dados muito curiosos, né? A gente vê que o PL, por exemplo, embora não tenha batido a sua meta de 1.000 prefeituras, o PL sai de 4,7 milhões de votos no Brasil inteiro para prefeito para 15,7 milhões, então tem um crescimento de 236%. O PSD tem um crescimento relevante também, mas não é explosivo, né? Sai de 10,6 milhões de votos para 14,5 milhões, 36% de crescimento. O MDB também tem um crescimento relevante, 32%. O PP também um crescimento relevante. União Brasil tem basicamente o mesmo número de votos. O PT sai de 6,9 milhões para 8,9 milhões, crescimento de 28%. E aqui a gente tem um debate a fazer. O crescimento do PT é pequeno ou é significativo? Veja, depende de como você avalia a coisa. Eu acho pequeno para um partido que está na presidência. É lógico que o partido que está na presidência vai necessariamente crescer nas eleições municipais. Ponto pacífico. Isso é tendência histórica do Brasil. Nunca aconteceu o contrário. Seria estranho, presta atenção, seria estranho se o partido que está na presidência não crescesse na eleição municipal. Dito isso, vamos lá. O PT parte de um patamar mais ou menos baixo, né? E fica, por exemplo, abaixo de 300 prefeituras, quando você vai olhar o número total de prefeituras ganhas, né? E aí, quando você vai olhar o segundo gráfico, em termos de voto, o PT fica abaixo dos 10 milhões de votos para prefeito nas cidades do Brasil. Então, assim, não acho que foi um crescimento expressivo. Da eleição de 2020 para a eleição de 2024, o PT cresceu basicamente 2 milhões de votos só. Eu acho muito pouco um partido com a presidência na mão, entre uma eleição municipal e outra, crescer 2 milhões de votos, sabe? É isso. Acho que o crescimento não foi lá muito significativo. Aí a gente vai vendo, né? O PSB cresceu de 2,5 milhões de votos para 6,5. Aqui tem um peso grande, inclusive, da votação em Recife, né? Que foi acachapante. O PSDB caiu muito, foi de 10,6 milhões de votos para 4,7. O PDT despencou. O PDT foi de 5,3 milhões de votos para 3,2, teve queda de 40% na votação. Assim, gente, tem uma questão que, do ponto de vista estritamente eleitoral, o PDT era um partido médio. O PDT agora está se tornando um partido pequeno. Combinado com o resultado eleitoral para deputados estaduais, deputados federais, senador, governador e presidente de 2022 e essa eleição agora, o PDT deixa de ser um partido médio e se torna um partido pequeno, do ponto de vista estritamente eleitoral. Vamos lembrar que esse vídeo aqui é uma análise meramente eleitoral, né? E aí você tem o PSOL, que foi de 2,2 milhões de votos em 2020 para 2,6, teve um crescimento de 16%, mas aí nos próximos vídeos do canal a gente vai ver por que a maioria do PSOL não vê isso como um crescimento e com razão não vê isso como um crescimento. E aí, descendo um pouquinho a tabela, o PV, que está numa federação com o PT, foi de 0,7 milhões de votos, ou seja, 700 mil votos para 0,6, caiu 19%. E aqui o que é fundamental, o PCdoB foi de 1,2 milhões de votos para prefeito em 2020
para 0,3, ou seja, 300 mil votos. O PCdoB caiu 76% o número de votos. O PCdoB está sumindo da institucionalidade. Eu não consegui os dados precisos, porque na tabela que eu estou usando com vocês, só mostra até 20 prefeitos, né? Aliás, mostra até 30 prefeitos com cidadania, que é o último. Mas o PCdoB, ele tinha, no começo da janela partidária, 40 prefeituras. Parece que o PCdoB ficou praticamente sem nenhuma. Então, o PCdoB foi varrido das prefeituras Brasil afora, e a gente está vendo aqui pelo número de votos para prefeito que o partido está assumindo da institucionalidade. Junto ao PCdoB, você tem a Rede, que teve 0,4 milhões de votos, ou seja, 400 mil votos, né, em 2020, e foi para 0,1, teve queda de 61% de votos. E a UP, o gráfico aqui que eu estou usando, não pega bem os votos da UP em 2020, mas a UP foi para 0,1, então juntando todos os votos de vereador da UP no Brasil inteiro dá 100 mil votos, e ela teve, portanto, um crescimento de 200 e tantos por cento, mas é um crescimento meio enganoso, né, que parte de um patamar muito baixo. Então, esse é um primeiro panorama geral. Quando a gente para olhar os dados de maneira mais qualitativa, porque assim, número de prefeituras no Brasil é um dado importante, mas pode ser meio enganoso. Por quê? O Brasil tem mais de 5 mil municípios, mais uma população hiperconcentrada em algumas cidades, né? Então a gente tem as 100 maiores cidades, que tem mais de 200 mil habitantes, que concentram boa parte da população brasileira. Então é preciso cuidado quando for olhar esses dados sem um critério qualitativo, porque, sei lá, vamos dizer que o partido ele governa, sei lá, 500 cidades e que a média é 40 mil habitantes. Tá, você governa 40 cidades que a média é 40 mil habitantes, alguém ganha, sei lá, ganha Belém, ganha Campinas e por aí vai, e tem o mesmo peso ou mais do que o outro partido que governa 40 cidades, tá ligado? Então tem que ter um critério das cidades de maior população para dar um panorama eleitoral mais fiel. Nesse critério, no balanço das 103 cidades que podem ter segundo turno, o PL de Jair Bolsonaro, ele ganhou em 10 cidades e está no jogo, no segundo turno, em outras 23 cidades. O desempenho mais expressivo vem seguido, né? União Brasil, que venceu em 7 cidades das 103 maiores do Brasil e pode chegar a 17. Ou seja, está disputando o segundo turno em várias cidades. Em sequência vem o PSD, que pode ganhar até em 16 cidades, juntando o que ganhou mais segundo turno, né? Quando você olha para o PT, você vê que ele ganhou em cidades grandes, acima de 200 mil habitantes. Ele ganhou em Contagem, Juiz de Fora, Minas Gerais, disputa ainda em 12 cidades desse contingente, podendo chegar a 14 grandes centros. O PT está no segundo turno, com candidaturas diretas em Natal, com a Natália Bonavides, Porto Alegre, com a Maria do Rosário, e em outro vídeo a gente vai debater isso, e tem candidaturas apoiadas pelo PT também, né? Como no caso emblemático do Guilherme Boulos, em São Paulo, fora outras cidades que não são capitais, mas são importantes. Por exemplo, o PT, com Vinícius Castelo, no segundo turno em Olinda, que se do ponto de vista de população, de economia, não é uma cidade lá muito gigantesca, no panorama brasileiro, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da identidade, da pernambucanidade, Olinda é uma das joias da coroa, né? Olinda tem um peso muito importante, porque, por exemplo, o prefeito de Olinda, ou prefeita de Olinda, organiza o Carnaval de Olinda, que é uma vitrine nacional e mundial, dentre outras coisas, né? Ainda olhando os dados, vocês vão perceber o seguinte: nessas cidades, né, com mais de 200 mil habitantes, 66 nomes apoiados pelo presidente Lula foram derrotados. Nomes que foram vitoriosos, não dá para colocar a vitória na conta do presidente Lula. Por exemplo, a vitória do Eduardo Paes e a vitória do João Campos não foram graças ao apoio do PT, sabe? Assim, é isso. Não dá para, graças ao apoio de Lula, simplesmente assim. Não dá. E a gente vai destrinchar isso nos próximos vídeos. Junte a esse cenário a redução significativa do número de vereadores, com alguns casos traumáticos. Por exemplo, o Rio de Janeiro, historicamente, é a cidade mais forte do PSOL no Brasil inteiro, né? Na eleição passada, o PSOL fez 7 vereadores no Rio de Janeiro. Agora só fez 4. Sabe? Agora só fez 4. Caiu o número de vereadores. E aí, com várias reeleições, né? Várias reeleições. Então o PSOL perdeu, por exemplo, influência na cidade do Rio de Janeiro, que é somente a grande base do PSOL. Em Belém,
nem precisa falar do que foi que aconteceu, né? Eu vou falar mais em detalhes no próximo vídeo, mas o PSOL era a prefeitura, né, com Edmilson Rodrigues, não foi nem para o segundo turno, pelo contrário, ficou bem longe disso, e o fato de ter prefeitura também não turbinou a eleição para vereador. Em São Paulo, o PSOL também perdeu espaço, e aí tem também alguns casos meio emblemáticos, né? A Débora Lima, dirigente do MTST, foi prioridade enquanto chapa de vereador e tal, não foi eleita em São Paulo, mesmo o Boulos indo para o segundo turno, né? E mesmo a candidatura majoritária sendo do PSOL, uma campanha em que boa parte dela o Boulos liderou, isso não turbinou a chapa de vereadores do PSOL, por exemplo. Em Recife, o PSOL ele perdeu uma vaga, né? O PSOL em 2020 tinha feito 2 vagas na federação PSOL Rede, e aí era a Dani Portela e o Ivan Moraes, e agora só tem uma vaga, que é a Jo Cavalcante do PSOL do MTST. O PSOL diminuiu também em Recife, e a tendência nas câmaras dos vereadores do Brasil inteiro foi uma diminuição do PSOL, diminuição do PT, diminuição do PCdoB, diminuição do... E assim, nem dá para colocar PDT e PSB como esquerda, né? Enfim, eles são partidos com muita heterogeneidade, não tem nem identidade, mas assim, foi lapada em todo canto. Lapada em todo canto. O saldo que a gente pode tirar é que, vejam, há 4 características centrais. Primeiro, a extrema-direita conseguiu muitos votos, e aí mesmo em vários momentos ela não tendo sido eleita, ela conseguiu bagunçar, né, o cenário, ela conseguiu puxar o debate político para muito à direita. Então, sei lá, você pega os votos da Maria Helena, por exemplo, em São Paulo, a Maria Helena teve infinitamente mais votos do que a candidatura da UP, a candidatura do PSTU, e por aí vai. Isso foi tendência nacional, sabe? Porque se a gente fosse definir assim, vamos lá, partidos da esquerda radical, né? Da esquerda revolucionária, pá. Partido da direita ultra-radical fascistoide. E eu não estou fazendo a equivalência entre esquerda radical e extrema-direita, viu, gente? O que eu estou dizendo é, estamos falando de um perfil mais ou menos parecido de partidos que não são tão competitivos para ganhar, mas que tem um papel político ideológico de influenciar no debate ali, puxando o debate público ou para a direita ou para a esquerda. Os partidos da extrema-direita, como o Novo e o PRTB, tiveram muito mais sucesso do que os partidos da esquerda radical, de longe. Isso por um lado. Então, o debate foi cada vez mais à direita. Você teve, inclusive, a formação de jovens lideranças de extrema-direita de maneira muito perigosa. Aqui em Recife, um imbecilzinho chamado Tiago Medina, cria do Nicolas Ferreira, foi eleito. O Nicolas Ferreira, por exemplo, foi um cabo eleitoral que conseguiu eleger em Recife, que conseguiu eleger em São Paulo, que conseguiu eleger em BH, e por aí vai. Ele começou a fazer um exércitozinho de vereadores dele, de mini-Nicolas, pelo Brasil inteiro, né? Você tem também uma tendência de uma bancada cada vez mais agressiva de extrema-direita nas eleições municipais das capitais, das cidades grandes, gente que chega abertamente com pauta. O imbecil lá do Lucas Pavanato foi o vereador mais votado de São Paulo, por exemplo. E a grande pauta dele é atacar pessoas trans, sabe? Proibir pessoas trans de usar banheiras femininas. E é isso, teve mais de 100 mil votos. A segunda grande tendência foi o poder das máquinas eleitorais, né? E aqui tem uma coisa que eu já comentei no canal, né, no vídeo sobre é possível derrotar Arthur Lira. Coloca aí na tela, Maxwell, presta atenção. Eu falei que se não enfrenta essa dinâmica do Congresso agora, o poder do dinheiro das máquinas eleitorais vai tornar cada vez mais difícil renovação na institucionalidade burguesa. Isso a gente tá vendo agora. A força da reeleição é gigantesca, viu, gente? Assim, tanto nas câmaras de vereadores como nas prefeituras, tem uma tendência à reeleição. É isso. Ó, o papel das emendas parlamentares, do roubo institucionalizado, de jorrando dinheiro, cada desgraça. Eu vou debater mais isso no vídeo específico quando eu for comentar sobre São Paulo. Mas veja, tinha vários camaradas dizendo que o Ricardo Nunes já era, que o Ricardo Nunes estava fora do segundo turno. Eu, na sexta-feira, num grupo de debate que eu participo, dizendo assim, camaradas, vocês estão subestimando o poder do dinheiro. O caba, só em um escândalo, o Ricardo Nunes, a máfia das crestas, é acusado de desviar mais de 1 bilhão em um escândalo só. Vocês acham que esse dinheiro vai aparecer? Não é? Se preparem, velho, para a máquina de dinheiro que vai rodar
em São Paulo sábado e domingo, de compra de voto e paz, não sei o quê. Resultado prático, o Ricardo Nunes ficou em primeiro, né? Ele liderou durante toda a apuração. Percebe? Então, assim, o poder do dinheiro, essa ideia de que, na próxima eleição a gente renova o Congresso. Veja, gente, não se iludam, viu? Agora, todo constante, do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista institucional, de cada vez mais o Congresso se apropriar de orçamento, de cada vez mais as emendas de bancada, as emendas de comissão, as emendas individuais crescerem, a tendência é uma ossificação do sistema. Uma tendência cada vez maior à reeleição e dificuldade de renovação. Então, assim, não subestimem o poder do dinheiro, não subestimem o poder da máquina. Uma terceira tendência muito chamativa nessa eleição é que, como o presidente Lula ficou bem off, né, das disputas, gravou um videozinho aqui, outro ali e tal, mas se envolver mesmo, ele se envolveu na campanha do Guilherme Boulos. O resto ele ficou bem off. E assim, em 2022, o PSOL, em particular, fez uma estratégia que é colar na aba do Lula para ganhar voto, no bojo da onda lulista. Veja, isso não deu certo, viu? Assim, nessa eleição, pelo contrário, o PSOL perdeu o voto. E uma porrada de petista foi com Deus. Caso emblemático é do Rogério Correia, em Minas Gerais, né? Assim, o Rogério Correia passou a eleição inteira numa campanha, com todo respeito aí, meio patética, que ele só tinha que dizer que ele era amigo de Lula. Eu sou amigo de Lula, eu gosto do Lula, o Lula vai me ajudar, eu falei com Lula. Rogério Correia ficou, se não me falha a memória, em 6º lugar, com menos de 5% dos votos, sabe? E assim, ficou bem atrás da Duda Salabert. Mesmo a Duda Salabert sem dinheiro, sem estrutura, quase sem tempo de TV, a Duda Salabert mostrou uma resiliência eleitoral gigantesca e o Rogério Correia foi com Deus. A Maria do Rosário, em Porto Alegre, PT, conseguiu ganhar em Porto Alegre na eleição de 2022, né, na eleição para governo do estado. O Edgar Preto ganhou em Porto Alegre e agora sim, foi por pouco que o Sebastião Melo, depois da maior tragédia da história do Rio Grande do Sul, não ganhou no primeiro turno, sabe? Aqui em Recife, por exemplo, em Pernambuco como um todo, a eleição de 2022, o Lula teve uma votação espetacular. Quando você vai olhar a composição da Câmara dos Vereadores, se não me falha a memória, o PT só fez 2, que foi a Karen Santos, que é comunicadora, digital e tal, e a Liana Cirne, que foi reeleição. E aí na federação, a Cida Pedrosa, do PCdoB, foi reeleito e tal, mas assim, o PT, se não me falha a memória, só fez 2. Então assim, a ideia do apelo lulista não conseguiu mobilizar eleitorado como mobilizou em 2022. Alguém pode dizer assim, Jones, tem especificidades da eleição municipal para eleição estadual e nacional. Tem mesmo. A eleição municipal, em vários aspectos, inclusive, é um mundinho à parte. Eu diria mais, eleição para vereador é a eleição mais difícil que existe, porque é uma eleição muito segmentada por território, né? Então, é muito difícil você achar uma comunidade, um bairro, não sei o quê, que já não tenha seus candidatos ali fortes, enraizados. Então, eleição municipal não dá para você fazer como você faz, por exemplo, numa eleição estadual para deputado ou numa eleição para deputado federal. Você pega uns votinhos aqui de cada lugar. Eleição para vereador, para vereadora, não. É bases territoriais bem definidas, bem amarradas com seus candidatos e por aí vai. É muito difícil para quem não tem uma base territorial consolidada. A despeito disso, veja, se a economia estivesse ótima, se tivesse tudo perfeito, se o governo estivesse indo bem, se tivesse uma maravilha, como dizem que está, isso se refletiria também no cenário eleitoral e o bloco de partidos que fazem parte do governo Lula teria uma tendência de crescimento. Isto não aconteceu. O bloco de partidos que dão sustentação ao governo Lula não está em crescimento. E aí é significativo que no Piauí, por exemplo, o PT teve uma derrota gigantesca na capital. É significativo que em Salvador, o grupo de ACM com Bruno Reis conseguiu reeleição com folga, deu nem por cheiro, é o 5º governo petista. É significativo que em Fortaleza, mesmo tendo conseguido derrotar e praticamente aniquilar o PDT,
o PT ficou em segundo, o André Fernandes, conhecido como Raspacu, ficou em primeiro com 40% dos votos, né? Então, assim, o Lula não foi um grande cabo eleitoral. Aí é preciso encarar isso. E aí, especialmente para quem virou lulista, achando que isso era um atalho para crescer eleitoralmente, né? Alô, meus camaradas do PSOL, tem que reavaliar essa estratégia, viu? Porque isso não fez diferença nessa eleição. Pelo contrário, há quem diga, e eu acho que não sem razão, que uma parte importante da queda eleitoral de várias figuras se deve a apostar no discurso que ser de esquerda é amar o Lula. Acho que vale um debate mais aprofundado, não é só isso, mas assim, é assustador a queda de votos do Tarcísio Mota. Tarcísio Mota, que sempre foi uma figura extremamente bem votada, sempre foi um cara com muita musculatura eleitoral. Tarcísio Mota sofreu nessa eleição. Assim, sofreu e não foi pouco. Então essa coisa, sou o candidato de Lula, os petistas me apoiam e não sei o quê, que Eduardo Paes não é petista de verdade, não é lulista de verdade, isso não deu certo, percebe? Assim, vamos lá, isso não deu certo. E acho que uma quarta tendência, e que se fortaleceu muito, é o discurso. Veja, ao lado de um crescimento de um discurso de extrema-direita, né, de um fortalecimento de uma extrema-direita hiper-radicalizada, você tem um crescimento também do discurso tecnocrático. Nem esquerda nem direita, obra. Nem esquerda nem direita, obra, eu faço obra. O João Campos, aqui em Recife, na entrevista, ele foi perguntado assim, você é de esquerda ou de direita? Aí o João Campos fala assim, meu governo não é nem de esquerda nem de direita, meu governo é eficiente, meu governo faz obra. Meu governo faz entrega. Essa coisa do gestor. Ah, nem direita nem esquerda. Eu faço obra. Eu faço entrega. Eu faço obra. Isso cresceu de maneira violenta. E em várias eleições municipais Brasil afora, qualquer candidatozinho minimamente progressista era logo chamado de radical. E alguém que se apresentava como gestor, como empresário, como alguém que veio da iniciativa privada, esse não é o radical, esse é o sensato, esse é o do bom senso, mas você é minimamente progressista, tem um cheiro de progressista, pronto, você é radical. Você é radical, e o negócio é entregar obra. Isso explica, inclusive, por que os partidos mal chamados Centrão, em vários aspectos, conseguiram surfar e porque o PSD surfou tanto. Porque, veja, dos partidos do Centrão, tendencialmente, o PSD é o partido com uma perspectiva de menos apelo antissistêmico de extrema-direita. O PSD, junto com o PMDB, eu diria, é o partido que mais apela para um discurso tecnocrático, de obra. Eu faço obra. Diferente, por exemplo, do Republicanos, diferente do PP, diferente, obviamente, do PL, que mobilizam muito mais num discurso ideológico conservador e por aí vai. É claro que esse discurso de gestor, do faço obra, também é ideológico, né, gente? Mas, enfim, é um discurso ideológico que se apresenta na forma, na aparência, como neutra. Está crescendo na sociedade. E essa coisa de que a administração pública é cuidar das pessoas, é fazer obra, é um governo eficiente, reduzindo a política à gestão, está cobrando seu preço. É um discurso que muita gente de esquerda acha maravilhoso, muita gente progressista acha maravilhoso, e não percebe que quem vai surfar nisso necessariamente é a direita, né? Sim. Coisas meio óbvias, né, gente? Dito isso, o último comentário a ser feito é que a abstenção caiu um pouco, embora tenha aumentado levemente em algumas cidades, como São Paulo e Belo Horizonte. No geral, a abstenção caiu, mas se mantém muito alta, né? Se mantém quase na casa de 1/3. Quase na casa dos 30%. Então, é possível dizer, por exemplo, que 1 a cada 4 brasileiros ou não vai votar, ou vai votar branco, ou vai votar nulo. O que, ao meu ver, expressa um sinal claro da crise de legitimidade do sistema burguês. Isso não significa que isso é revolucionário, isso não significa que se aumentar a abstenção, o sistema burguês vai entrar em crise, vai abrir uma crise revolucionária, não significa nada disso. Significa só, basicamente, que uma parcela expressiva da população não vê sentido de votar e
É isso, vai pra praia, fica em casa, vai ver um jogo de futebol, vai pra igreja, vai fazer um churrasco, vai fazer qualquer coisa, mas foda-se, não muda porra nenhuma mesmo, tá tudo na mesma, não faz diferença nenhuma e tal, né? Acho que como um balanço geral eleitoral, lembrando, esse é um começo da conversa, e aqui, amanhã, a gente já vai entrar nas minúcias, né? Amanhã, o vídeo, a gente analisa o desempenho eleitoral, político e ideológico da esquerda radical. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.